Guilherme II foi o último imperador alemão, comandando o Reich durante 3 décadas, incluindo os 5 duros anos da Primeira Guerra Mundial. Ele era neto da Rainha Vitória, da Inglaterra, o país que enfrentaria nos campos de batalha da Europa durante o conflito. O futuro Kaiser enfrentou dificuldades desde o nascimento. Um parto traumático deixaria seu braço esquerdo inválido e sensivelmente mais curto que o direito, uma deficiência que ele passaria a vida tentando esconder, especialmente em fotos oficiais. Quando assumiu o trono alemão, o país vinha de quase 2 décadas de paz, em uma política de acomodação habilmente costurada por Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, arquiteto da unificação da Alemanha em 1870. Apenas 2 anos depois de se tornar um imperador, aos 31 anos de idade, Guilherme II dispensou Bismarck e aumentou sua influência na política externa do país. Bismarck passou anos negociando alianças com a França e com a Rússia, para evitar a todo custo ter de lutar uma guerra em 2 frentes. Já o novo imperador sonhava com uma marinha tão grandiosa quanto a inglesa, que garantisse um poderio mundial aos alemães e a expansão de um império colonial na África e na Ásia. Prevendo a mudança na maré diplomática logo após a demissão do chanceler de ferro, os russos se apressaram em acertar uma aliança com os franceses, isolando a Alemanha. Guilherme II era um amigo próximo do príncipe herdeiro do Império Austríaco, Franz Ferdinand, assassinado por nacionalistas de origem sérvia em Sarajevo, na Bósnia, em junho de 1914. Ele ofereceu todo o apoio ao imperador austríaco Franz Joseph no ultimato que este apresentou à Sérvia, escolhida como a culpada pelo incidente. O problema é que a mobilização russa contra a Áustria, em defesa dos aliados sérvios, arrastou a Alemanha e o resto do continente para a Primeira Guerra Mundial. O conflito já se arrastava pelo 5º ano quando estouraram uma série de protestos entre soldados alemães, pegando Guilherme II de surpresa no quartel-general do seu exército em Spa, na Bélgica. Havia ameaças de motim até mesmo na sua amada Marinha Imperial. O imperador foi forçado a abdicar ao trono no dia 10 de novembro de 1918 e cruzar a fronteira a bordo do trem imperial para a Holanda, país que lhe ofereceu exílio. O armistício que pôs fim à Primeira Guerra seria assinado logo no dia seguinte, na cidade de Compiègne, na França. Guilherme II viveria durante 23 anos na Holanda, até morrer aos 82 anos de idade em 1941. Em meados dos anos 30, o antigo Kaiser chegou a sonhar com a restauração da monarquia na Alemanha, acreditando no interesse do partido nazista em sua causa. Mas Hitler, como tantos outros figurões nazistas, era um veterano da Primeira Guerra e não tinha nada além de desprezo pelo ex-imperador, a quem culpava pela maior humilhação sofrida pela Alemanha na história. Apesar da animosidade que sentia pelo antigo Kaiser, Hitler planejava trazer o corpo de Guilherme II a Berlim para um funeral com honras de Estado. A expectativa do Führer era cristalizar a ideia de que o seu terceiro Reich era um descendente direto do Império Alemão. No final, a vontade de Guilherme II de nunca retornar à Alemanha até que a monarquia fosse restaurada foi respeitada. Ele foi enterrado em Doorn, na Holanda, com a presença de alguns membros do primeiro escalão nazista. O desejo do Kaiser de que a suástica e outros símbolos nazistas não fossem utilizados em seu funeral, porém, não foi respeitado.